Olá pessoal, Valdir Macedo falando e hoje falaremos de como diminuir o sofrimento. Nada é doloroso, o sofrimento resulta de um pensamento errôneo, é um erro no modo de pensar. O sofrimento resulta de um julgamento que você faz sobre uma coisa, elimine o julgamento e o sofrimento desaparecerá. O julgamento frequentemente se baseia na experiência anterior. A sua ideia sobre uma situação se origina de uma ideia anterior sobre a mesma. E assim por diante, todo pensamento é criativo e nenhum pensamento é mais poderoso do que o pensamento original. O pecado original ocorre quando o seu pensamento sobre uma situação é errônea e então o erro é cometido muitas vezes. Sempre que você tem um segundo ou terceiro pensamento em relação a ela. É trabalho do Espírito Santo inspirá-lo até novas compreensões que podem livrá-los dos seus erros. O Senhor está me dizendo que não deveria me sentir mal em relação às crianças que morrem de fome na África? A violência e a injustiça na América, as enchentes que matam centenas de pessoas no Brasil? Não há deveria ou não deveria no mundo de Deus, faça o que quiser. O que reflete e o que representa como uma versão mais ampla do seu eu. Se quiser sentir-se mal, sinta-se. Mas não julgue ou condene, você não sabe por quê e com que um objetivo em um evento ocorre. E lembre-se disso, o que você condena, o condenará, e o que você julga, um dia virá a julgá-lo. Ao invés disso, procure mudar o acontecimento ou apoiar as outras pessoas que estão mudando, que não mais refletem os seus sentidos mais elevados de quem elas são. Entretanto, bendiga tudo, porque tudo é criação de Deus através da vida, que é a sua mais importante criação. Eu ouvi dizer que não há deveria ou não deveria no mundo de Deus? Sim. Como pode ser isso se não há no mundo de Deus? Onde há? Realmente, onde? Eu repito a pergunta, onde mais há deveria ou não deveria se não no mundo de Deus? Em sua imaginação. Mas as pessoas que me ensinaram tudo que era certo e errado, que deveria ou não fazer, me disseram que essas regras foram ditadas por Deus. Então elas estavam erradas. Deus nunca determinou um certo ou um errado, um faça ou não faça. Isso seria nos privar totalmente da nossa maior dádiva, a oportunidade de fazer o que quiser. E experimentar os resultados disso, dizer que uma palavra e um ato é errado, é o mesmo que dizer para não fazê-la. E isso seria proibir e restringir e negar a realidade de quem nós realmente somos, assim como a oportunidade de criar e experimentar essa verdade. Há aqueles que dizem que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas essas mesmas pessoas também dizem que se nós não obedecer a Deus, Ele nos mandará para o inferno. Que tipo de livre-arbítrio é esse? Isso não é duvidade de Deus e de qualquer tipo de relacionamento verdadeiro entre nós? Pelo que eu estou entendendo, não existe inferno? Existe, mas não é o que você pensa e não experimenta pelos motivos que apresentou. E o que é o inferno? É a experiência do pior resultado, do pior possível das suas escolhas, decisões e criações. É a consequência natural de qualquer pensamento que negue a Deus, ou quem nós somos em relação a Deus. É o sofrimento provocado pelo pensamento errôneo. Até mesmo ter um pensamento errôneo é inadequado, porque não existe o errado. O inferno é o oposto da alegria, é a insatisfação, é saber quem é e o que você é e não experimentá-lo. É ser menos, isso é o inferno e não existe um maior para a sua alma. Mas o inferno não existe como esse lugar que nós fantasiamos, onde queima em um fogo eterno. Ou existe em um estado de tormento eterno. O que Deus ganharia com isso? Mesmo se ele tivesse o pensamento extraordinariamente não divino, que nós não merecemos o céu,
porque ele precisaria de procurar algum tipo de vingança ou punição por nossos fracassos. Ele não poderia simplesmente dar fim a nós, que parte vingativa de Deus exigiria que nos condenasse a um sofrimento eterno e indescritível. Se você responder que Deus faria isso por uma necessidade de justiça, uma simples negação de comunhão com Ele no céu não serviria o mesmo objetivo? A imposição de um sofrimento eterno também seria necessário? Eu digo que não há experiência após a morte, como nós imaginamos nas nossas teologias baseadas no medo. E, no entanto, há uma experiência da alma tão infeliz, tão incompleta, tão menos do que é o todo, tão separada da maior alegria de Deus, que para essa alma seria o inferno. Mas Deus não nos manda para lá e tampouco nos impõe a essa experiência. É nós mesmos que o criamos, sempre que separamos o nosso eu do nosso próprio pensamento mais elevado em relação a nós. Sempre que negamos e rejeitamos quem é e quem realmente somos. Mas nem mesmo essa experiência é eterna. E não pode ser, porque não é o plano de Deus que nós separamos dele por toda a eternidade. De fato, isso é impossível, porque nesse caso, não só nós teríamos de negar quem nós somos, como Deus também teria de negar, e isso ele nunca faria. E enquanto um de nós manter fiel à verdade, ela prevalecerá. Mas se não há inferno, isso significa que eu posso fazer o que quiser e realizar qualquer ato sem medo de punição? É do medo que você precisa para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo? Você tem que se sentir ameaçado para ser bom. E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Quem dá as diretrizes? Quem cria as regras? Eu digo que é você que cria as suas próprias regras. É você que decide o quanto se saiu bem, porque é o único que decidiu quem é e quem deseja ser. Você é a única pessoa que pode avaliar-se como está se saindo e ninguém mais o julgará. Por que e como Deus poderia julgar a sua própria criação e considerá-la ruim? Se Deus quisesse que nós fossem perfeitos e fizessem tudo certo, Ele teria nos deixado num estado de total perfeição. Então Deus deveria nos punir por fazer uma escolha que Ele mesmo colocou em nossa frente? Se Ele não quisesse que nós fizesse a segunda escolha, por que criaria uma outra além da primeira? Essa é uma pergunta que deveríamos fazer a nós mesmos antes de atribuir a Ele o papel de um Deus condenador e vingador. A resposta direta para a sua pergunta é sim, você pode fazer o que quiser, sem medo de punição. Mas terá de arcar com as consequências, e as consequências são os resultados naturais, que não são mesmo que punições, são simplesmente isso, o que resulta da aplicação das leis naturais. E toda a vida física ocorre de acordo com as leis naturais. Quando você se lembrar dessas leis e aplicá-las, controlará a vida no plano físico, o que lhe parece punição, o que você chama de má sorte e o que você chama de mal. É apenas uma lei natural fazendo-se valer. Então, se eu conhecer essas leis e cumpri-las, nunca mais terei um momento de dificuldade? É isso que está me dizendo? Você nunca experimentaria o seu eu como um estado no que você chama de dificuldade. Não encararia nenhuma circunstância da vida como um problema, não temeria nenhuma situação. Poria fim em todas as preocupações, dúvidas e temores, viveria como uma fantasia como Adão e Eva viveram. Não como espíritos desencarnados na esfera do absoluto, mas como espíritos encarnados na esfera do relativo. Teria toda a liberdade, paz e sabedoria e todo o poder do espírito que você é. Seria uma pessoa plenamente realizada. Esse é o plano de Deus, o seu ideal. E obrigado por assistir. Até o próximo!